Eu, se fosse policial, hoje eu usaria a câmera. Vamos lá. O policial de unidade de elite, ele age para resgatar refém, ele age em situações de extremo combate, nervosismo. Ele está indo lá matar o bandido que está com um cara com uma pistola na cabeça. Ele está no beco, debaixo de tempestade de tiro. Ele não pode perder tempo algum para avaliar a condição legal daquele tiro. Se ele for analisar se aquele tiro é legal ou ilegal, ele vai gastar mais 1,5 segundo, 2,5 segundos e ele vai morrer. O policial, ele entra no beco, um fuzil, ele está vasculhando o beco, ele está atrás do miliciano, policial da CORE, do BOP. Tá? Daqui a pouco surge no beco um bandido de fuzil, ele tem 1/3 de segundo para identificar, decidir e agir. E pá, mata, né? Se ele for realizar essa ação e ficar pensando, será que esse tiro é legal? Será que estou no excludente de ilicitude? Legítima defesa, né? Ele vai morrer. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados, mas esse é um dos mais esperados mesmo, porque a gente tem, mais uma vez, a presença de um dos caras que eu mais curto no pessoal. Meti um Faustão aqui, no pessoal. Não pode falar Faustão, porque Faustão é o nome do traficante que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Traficante não, miliciano. É a loucura do Rio de Janeiro, Rodrigo Pimentel. Cara, mais uma vez, cara. Porra, velho. Passa ano, você vai ficando mais magro. Poxa vida, hein, cara? Ou é o trabalho. Pode ser a Insider também. Que A Insider, já fez o patrocínio, assim? Você tem? Tenho, porra. Você tem? Eu ganhei umas 2 Insider de presente aí, porra, tudo bonito. Peraí. Cadê? Tá aqui, ó. Terceiro Insider pra você. Porra. A galera gosta da Insider. Eu vou falar pra você. Galera, eu não tô vendendo um patrocínio aqui de algo que eu não usaria. Não é bom? Tô falando sério. O cara tá fazendo mexer. O cara que correria da polícia, suando, não deixa cheiro. O cara se preocupa com as possibilidades que tem no dia a dia do Rio de Janeiro. O ônibus vai pegar fogo lá, o cara, já tô preparado. Já tá pronto pra missão. Enfim, roupa com tecnologia, tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa na hora. Tem toda a linha masculina, feminina e patrocínio achismos. Então vou te dar um cupom Maurício12, 12% de desconto. E eu vou falar com o Rodrigo Pimentel. Primeiramente, cara, obrigado, cara. Você deve tá numa loucura. Cara, é um dia bem triste pra gente no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, né? Sim. Um caos na cidade ontem, 35 ônibus queimados, muitos carros queimados. Pela primeira vez o trem da Supervia também foi queimado, foi atacado pelos milicianos. Eu vou chamar todo mundo de narcomilicianos, tá? Por quê? Me explica. Porque não tem mais diferença. Já tá o LGBTQIA mais dentro dos milicianos, assim. É o M. O Comando Vermelho se uniu a grupos de milícia. Eu já venho falando isso em vários podcasts. Falei isso para você há alguns anos. Sim. Não existe mais aquela milícia clássica formada por ex-policiais expulsos. Não. Esses milicianos hoje que estão sendo capturados, presos pela Polícia do Rio, são milicianos que não foram policiais. Alguns, inclusive, foram do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou do ADA. Então, aquela milícia clássica, milícia de direita, traficantes de esquerda, Sim. Milícia Bolsonaro, traficantes PSOL, não existe mais, pelo amor de Deus. É tudo a mesma coisa e eles vivem das mesmas atividades econômicas. Roubo, exploração de TV a cabo, exploração de bujão de gás, de cigarro e também exploração de transporte alternativo ilegal. É a mesma coisa. CV e milícia não tem mais diferença alguma. Mas eu quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Beleza, qual que era a minha visão antigamente? Era o miliciano, era o cara que veio da polícia, aí ele se aposentou, Sim. Aí ele começa a cuidar do comércio ali pra ajudar a dona Neide, quando ele vê ele tem poder, quando ele vê comanda... O Tropa de Elite 2, né? Isso, acabou. O Tropa de Elite 2 é exatamente o que é a milícia. E aí você tá me falando que a milícia agora é muito parecido com o que acontece no tráfico. Então assim, da onde vem essa decisão? Qual que é esse vestibular que o cara olha e fala, milícia ou tráfico? Alguns milicianos venderam suas propriedades, seus territórios ao Comando Vermelho. Venderam, simplesmente venderam. Não teve guerra, não. Quanto você quer pelo meu território? Porque o que vale do Rio de Janeiro hoje é o território. Você tem o território, você instala a TV a cabo, você explora o transporte alternativo legal, você vende a carga roubada, você vende o cigarro contrabandeado. O que o bandido quer hoje é domínio territorial. E segundo a Universidade Federal Fluminense, não é o Pimentel, não é um achismo, segundo a UF, numa pesquisa que ela divulgou ano passado,
4.400.000 cariocas, perdão, fluminenses, né? Que moram no estado, vivem hoje em áreas dominadas pelo Comando Vermelho ou por milícias. Quantos por cento? 4.400.000. Isso é quantos por cento? Olha, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 6.900.000. Mas eu tô incluindo o estado como todo. Eu lembro que alguém falou isso, que era quase 90% da... Cara, ontem, 2.500.000 cariocas cariocas no caso, ficaram subjugados à milícia ontem. Ontem o Comando Vermelho, ontem as milícias do Rio de Janeiro, ou eu confundindo também, as milícias queimaram 35 ônibus, queimaram uma composição da Supervia, e essa região, a gente está em Copacabana nesse momento, aqui não aconteceu nada, no centro do Rio não aconteceu nada, em Ipanema nada, Leblon nada, na Barra da Tijuca nada, mas a região de 35 bairros, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, essa região toda ontem no Rio de Janeiro foi imobilizada. A milícia queimou ônibus, queimou composições ferroviárias, queimou carros de passeio, numa ação de terrorismo mesmo, sabe? Isso já tinha acontecido no Rio de Janeiro? Eu diria que algumas vezes, mas não nessa dimensão. Foi a maior? Porque entrou milícia pela primeira vez, seria isso? Em 2012, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu alguns traficantes e prendeu familiares de traficantes. E o Comando Vermelho queimou 110 ônibus diluídos em 7 dias. Isso gerou a ocupação do Alemão, que foi transmitido ao vivo pela Rede Globo. Sim. Em 2001, Benedita da Silva era governadora do Rio de Janeiro, houve um motim em Bangu 1, a Polícia Militar, o BOP, realizou uma intervenção com muita energia. Então, também tivemos ônibus queimados no Rio de Janeiro em 2001. Mas a Benedita da Silva foi à televisão acalmar a população. Eu lembro disso. Algo que o Cláudio Castro não fez ontem. Ele piorou a situação. Ontem foi um apagão no Rio de Janeiro. O governador do estado, ele simplesmente usou as redes sociais, que são poderosíssimas, para elogiar a ação da polícia. Não deu nenhum tipo de orientação a quem ia pegar ônibus, a quem ia pegar o filho na escola. A Prefeitura do Rio fez alguma coisa num canal de emergência da Prefeitura. Mas o governo do estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nada fizeram. Dezenas de milhares de pessoas ontem não foram para suas casas porque não tinha ônibus nenhum no Rio de Janeiro. As imagens estão aí no YouTube. E o medo de você pegar um ônibus e passar pela sufoco que os outros... E o pai que tinha que pegar o filho no colégio. Então, ontem foi um dia para a gente, sabe, vergonhoso, para a gente não esquecer na história do Rio de Janeiro. E é um dia para o carioca perceber como nossos governantes são fracos, muito de omissos, novo, né? E muito omissos. Né? A Benedita, em 2001, ela deu informação errada. Ela pediu que as pessoas fossem para as ruas e usassem os ônibus. E uma mulher, inclusive, morreu queimada dentro de um ônibus porque ela seguiu a orientação da governadora. Mas ontem, o governador não deu orientação nenhuma. Ontem foi um apagão no Rio de Janeiro. O governador só foi falar à noite, né? De noite ele foi falar do traficante Abelha, que é passou a ser inimigo público número 1, mas ele esqueceu de dizer que o Abelha fugiu da cadeia na gestão dele. O Abelha saiu da cadeia, apertou a mão do secretário de Assuntos Penitenciários, né? Se despediu, Rafael Montenegro, que foi preso depois, né? Secretário esse que o Cláudio Castro indicou, que fragilizou. Então é tudo muito confuso. Eu quero entender o seguinte, só para explicar, a gente está aqui em Copacabana, que as pessoas estão olhando para o cenário diferente, a gente fez um achismos emergencial, vamos dizer assim. Eu vim fazer shows aqui no Rio de Janeiro, estou no Hotel Pestana, que me cedeu aqui essa sala, esse quarto maravilhoso, tem uma vista para o mar incrível, o Rio de Janeiro ainda é lindo. E tá um dia lindo, né? Um dia solaço. Lindo, podia estar de sunga dançando, mas estamos aqui falando sobre segurança pública. A gente está aqui gravando hoje, é uma terça-feira, né? O evento, né? A catástrofe, que digamos assim, aconteceu na segunda-feira. O vídeo está indo na quinta-feira, mas o que eu queria entender é o seguinte, vamos lá. Pelo que eu entendi, vamos lá. Teve alguma situação que morreu um miliciano muito famoso, né? E aí eu queria que você me explicasse como é que funcionam esses bastidores. E isso gerou talvez uma represália dos milicianos para mostrar para o Estado, quem que manda aqui, não faz comigo. E a minha pergunta é sobre o seguinte, quando que, de fato, a população manda no Rio de Janeiro? Quando, de fato, o governo tem poder? Quando, de fato, é o tráfico que tem poder? Quando, de fato, é a milícia que tem poder? Quem comanda e quem controla o Rio de Janeiro, afinal? Olha, Maurício, eu vou te falar e peço que depois as pessoas consultem depois no Google. Essa semana, o governador do Rio de Janeiro, eleito pelo voto direto, ganhou no primeiro turno, Cláudio Castro, Sim. que, aliás,
Ano passado estava com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos, e eu tenho que dizer isso, eu não posso omitir essa informação. A coisa não estava indo mal no Rio de Janeiro em outubro do ano passado, nós tínhamos bons números para apresentar. Mas o Cláudio Castro, semana passada, foi mudar o chefe da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro é a Secretaria Estadual de Polícia Civil. O Cláudio não consegue nomear sequer o chefe da Polícia Civil. O Cláudio foi eleito com o voto da população do Rio de Janeiro, eleito no primeiro turno, mas quem escolhe o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Isso é... Como assim? Como assim? É para assustar mesmo. Porque, teoricamente, ele tem o poder executivo da coisa, né? É assim em 27 estados da federação. Sim. No Rio de Janeiro, não. É assim. Mas é o Cláudio Castro ou é o Rio de Janeiro? Olha, é o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a Alerj, que historicamente esteve envolvidas em dezenas de escândalos de corrupção, onde historicamente vários deputados foram presos, né? Muitos deputados presos. A Alerj aqui escolhe o secretário de Polícia Civil. Né? Semana passada o Cláudio colocou o dele, em uma semana o secretário do Cláudio caiu. Exonerado? Foi exonerado. Tira ele daí, a gente não quer ele. Quem que falou isso? Desculpa. A Assembleia Legislativa. A Assembleia tem... O Cláudio é um governador como se fosse uma rainha da Inglaterra, sabe? Ele como se fosse um rei da Inglaterra. Uma figura de proa. Exato. Quem manda no estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa, que historicamente, não digo essa, mas historicamente, se envolve em muitos escândalos de corrupção. Essa é a primeira questão que o Dino sabe, que o Lula sabe, que a mídia do Rio sabe, que a Rede Globo sabe, que a CNN sabe, que a Band News sabe, que a Record sabe. Todo mundo sabe disso. Você vai pegar aí colunistas falando em jornais a fragilidade do governador. O governador, ele tem medo de ser preso, ele foi investigado por escândalo de corrupção, uma imagem que possivelmente mostrava ele saindo de uma casa de um escritório com um saco de dinheiro, possivelmente com um saco de dinheiro nas costas. Então, essa fragilidade do governador traz um governo que não tem poder. Então, no momento atual, diante de um caos na segurança pública, a gente não tem um governador que, apesar de eleito com o voto da população, ele não consegue indicar o cara da confiança dele para conduzir a segurança pública. Só para... Vamos lá. Lembrando que é o mesmo governador que indicou o secretário de Assuntos Penitenciários, que deu problema. Que o bandido Abelha, que hoje é o pivô de boa parte disso tudo, apertou a mão e saiu pela porta da frente. Tá, né? Quando você me fala que o poder, né, é o tropa de elite puro, né, que o poder, ele tá na Assembleia, aquela coisa toda. Isso é bem pior, viu, cara? a realidade do Rio de Janeiro supera qualquer ficção. Porque eu não ia poder passar no cinema algumas coisas, né, ser 36 anos a censura. Né, pelo que você tá me falando assim, tipo, os deputados do Rio de Janeiro, eles estão há muito tempo. Né? São 8 mandatos, 6 mandatos, aquela coisa toda. Uma renovação baixíssima. Baixíssima. Né? E por conta disso você tem poderes de vários lugares. Tipo, é um cara que vem de uma comunidade que tem que controlar aqui, outro cara vem de outro bairro, vem controlar aqui. É mais ou menos assim que funciona? O Rio de Janeiro territorial. A gente vive um parlamentarismo não oficial, sabe? Okay. A Alerj realmente manda no Rio de Janeiro e agora mais do que nunca. Na época do Cabral, não. O Cabral tinha personalidade e colocava a Alerj na posição dela. E dentro da Alerj, desculpa te interromper, tem o cara que é pró-miliciano, pró-traficante e eles comandam, tipo, se você não mexer ali, eu vou mexer aqui. Tem essa coisa assim? Hoje não tem isso. Eu realmente... tivemos vários deputados estaduais e vereadores que foram caçados em função de envolvimento com milícia, mas hoje, apesar de denúncias de corrupção, você não vê hoje deputados do Rio de Janeiro firmemente ligados a nenhum grupo de milícia, não. Não vê. Não tem isso. Não tem. De fato, não tem. Mas eles querem indicar seus delegados para que eles possam se proteger de investigações. Essa é a verdade. Tá bom. Maurício, há 4 anos, o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius, ele assumiu a Polícia Civil e ele deu uma entrevista no jornal. A partir de agora, a deputada vai se acostumar a andar de camburão. Uhum. Ele teve a coragem de falar isso, porque ele montou uma delegacia especializada em investigação de crimes que foram privilegiados. Uma delegacia especializada em deputados. Maravilhoso. Que todo o Brasil tinha que ter. Isso é maravilhoso. Logicamente, isso é maravilhoso. Logicamente, esse secretário de Polícia Civil foi exonerado para afastar. É evidente que ele foi afastado. Caraca, isso só no Rio? Lá no Rio. Mas ele deu esse porque era uma vergonha para o Rio de Janeiro. A corrupção acontecia aqui, mas os atores envolvidos na corrupção eram presos pela Polícia Federal. É como se a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro não enxergassem nada. Todas as grandes prisões políticas que ocorriam no nosso estado eram prisões conduzidas pela
Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio e pelo Ministério Público Federal. Então, quando o chefe de Polícia Civil anuncia que ele vai montar uma delegacia especializada para investigar a corrupção de deputados... Aí acabou tudo, né? Porra, pelo amor de Deus. Aí você vai Mas, decidir. cara de coragem, viu? Mas esse é o Rio atual. É um Rio onde o inimigo público número 1, que o governador disse ontem, que era o Abelha, saiu da cadeia pela porta da frente, apertando a mão do secretário que o governador indicou. Ok. Né? A pergunta é, temos a Alerj, que são os deputados estaduais, temos o governador, que é o Cláudio Castro, temos a milícia e temos o tráfico. Quem manda no Rio de Janeiro? Agora, milícia e tráfico irmanados em boa parte da cidade, né? Hoje, é bom dizer, o ministro da Justiça foi visitar um complexo de favelas na Maré. E esse complexo de favelas, hoje, o líder é o Abelha, né? Então, chamou a atenção de muitos brasileiros como que o ministro da Justiça consegue entrar no bunker do Comando Vermelho sem ser hostilizado. Não foi. Tá? Com certeza algum tipo de negociação prévia. Não estou falando que o ministro da Justiça é envolvido com tráfico, pelo amor de Deus. Não, mas ele tem uma negociação para conseguir entrar, para bater um papo. Para conversar, política. Para conversar com lideranças locais. Mas política. Ainda assim chama atenção. Sim. Porque ele deveria sair de lá assim, chamar o diretor-geral da Polícia Federal e falar assim, instala o inquérito policial. Porque é uma comunidade chamada Maré, cercada de barricadas. Mas nesse exato momento tem alguém comentando aqui, mas no outro governo tinha o pessoal com a milícia também. Sim. Como é que funciona isso, Sim, cara? É o Rio de Janeiro atual. Tá. E aqui não tem outra solução. Mas tem alguém que controla isso? Porque assim... Não existe um 01 do crime no Rio de Janeiro. É isso que eu queria saber. Os poderes estão assim espalhados em vários grupos de milícias, de facções do crime organizado, ADA, Terceiro Comando, e Comando Vermelho. Mas como é que existe? Milícia não é só uma também, tá, Maurício? São várias milícias. Isso é a narcomilícia que você falou. E aí você também tem, lógico, que é um poder que existe no Rio de Janeiro até hoje. O jogo do bicho, até hoje o jogo do bicho domina alguns territórios. Mas como que essas coisas elas se organizam? Porque de alguma maneira tem uma organização. Eu já vi muito filme de máfia, eu gosto de máfia, de assistir coisa de máfia, tal, não sei o quê, Poderoso Chefão da vida, e você vê que tem aquela coisa do jantar dos mafiosos, uma vez por ano, às vezes, o cara se junta, Sim. Como é que tá lá? Beleza, manda um abraço pro sobrinho e tal, mas não mexe na minha área que eu não mexo na tua. Tem um apadrinhamento aqui do tipo assim, eu da milícia não vou pegar a área do traficante, o traficante é meu brother no carnaval e tal. Como é que é essa bagunça? Não, isso no Rio de Janeiro não está acontecendo. É guerra real. Se estivesse acontecendo, o Comando Vermelho tentou tomar a Gardênia 15 vezes em 30 dias. Gardênia é uma comunidade da zona oeste do Rio, historicamente dominada por milicianos, e durante 30 dias uma facção do tráfico tentou tomar 15 vezes aquela comunidade. Imagina o que sofreu o morador. O morador é sempre a vítima, tá? Sim. A vítima não é o policial, não é o traficante, não, o morador é sempre a vítima. O morador não consegue dormir, é a bala perdida. O policial lá está de serviço, a gente entende, mas o policial tem a opção de estar lá. Ele está lá porque é uma missão planejada, mas o morador não, o morador tem que estar ali. E eu estou falando isso com todo respeito aos policiais, que eu fui policial, mas o morador é, de fato, a principal. Que curioso que você está me falando uma parada, que a gente está tendo o mesmo problema numa coisa maior, que é Israel, né, com o Hamas, que está tendo isso, que é uma coisa do tipo... Tem um órgão chamado Hamas, sei lá se eu posso falar de órgão, mas é um grupo terrorista. A comparação é exatamente igual, viu? Sacou? O morador da faixa de Gaza é refém. Exato. E o morador... Parece que a gente está vivendo agora... Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com Israel? Vem para o Rio de Janeiro que vocês vão entender um pouquinho. Seria mais ou menos essa analogia, assim? Dá para realizar... Sendo que, desculpa te interromper, mas assim, a milícia, teoricamente, hoje é o Hamas, que não é um grupo, digamos, não é o Estado, mas está atacando o Estado vai revidar, vai ter uma guerra e tal, morador lá, tipo, o que eu faço da minha vida? Eu acho que o Comando Vermelho tem mais esse perfil de Hamas. Lembrando que Comando Vermelho e milícia estão irmanados em várias comunidades do Rio de Janeiro hoje. Inclusive a guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, inclusive a morte dos médicos na Barra da Tijuca, vai chegar uma nisso. Tragédia, aconteceu em função de uma disputa territorial de milícias e Comando Vermelho. As milícias estão em guerra, numa guerra interna, e uma das facções das milícias está apoiada pelo Comando Vermelho.
que está comprando territórios. Não só está invadindo, está comprando também, está negociando a compra de territórios. E, diante de tudo isso, nós temos um governador muito fraco, que não consegue sequer nomear o seu secretário de Polícia Civil. Então, assim, não dá para a gente sair desse momento do Rio de Janeiro com um governo tão fraco assim. Não existe solução para o Rio de Janeiro a médio prazo que não passe por uma intervenção federal. Isso que eu ia falar. A intervenção federal, ela cai no Exército, certo? Não necessariamente. Você pode realizar essa intervenção federal nomeando um interventor no Rio de Janeiro que não seja o general, um interventor realmente com plenos poderes. Mas aí, Maurício, tem uma questão. Para repetir os erros de 25 anos, é melhor não fazer. A intervenção que o general Braga Neto fez do Rio de Janeiro, candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro, né? Sim. O Braga Neto ele não tinha caneta para fazer tudo, não. O Exército Brasileiro fez o que deu para fazer, né? Comprou algum equipamento e treinou capacitou algumas forças policiais. Anterior, o Exército ocupou a Maré durante 1 ano e antes disso o Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão. Sim. Essas ocupações, enquanto o Exército Brasileiro está lá, você percebe a redução de homicídios e algumas apreensões de armas. Depois que o Exército sai, tudo volta mais forte do que antes. Então, se é para repetir os erros, espero que o Dino e o Capelli não repitam os erros. Se for para repetir tudo que a gente já fez de errado, não tem por que fazer. Qual é a questão, o Maurício? Quando você consegue dominar uma comunidade, você começa a obter as informações. Existe uma clássica equívoco aí do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro tem comentaristas esportivos, né, que conhecem muito de futebol, e tem comentaristas de segurança pública que nunca colocaram pé na favela na vida. Tá cheio deles. Os dois casos estão iguais, né? Exatamente. E os comentaristas de segurança pública, eles insistem nisso. Está faltando inteligência policial. Se você vê isso, desliga a TV. O cara é um imbecil, que ele não sabe o que está falando. Você tem 2 tipos de formas de obter inteligência. Através de tecnologia, né? São inteligência de sinais, que é o satélite, é o drone, GPS. é a câmera, é o GPS, dados. E tem a humana, que você infiltra um agente ou então você compra informações. A humana está quase abandonada em todos os departamentos de inteligência do mundo, porque é muito fácil você perceber um infiltrado. Aconteceu alguma coisa aqui, uma novidade, e aquele camarada não estava aqui ano passado. A inteligência humana, por exemplo, é vulnerável. É o Tim Lopes. Sim. A Rede Globo infiltrou um jornalista, ele foi percebido. A inteligência humana é a jornalista do Jornal Dia, que foi infiltrada numa favela de milícias, Tropa de Elite 2, né? Ela foi plotada e foi torturada pelas milícias na favela do Batã. Então, a inteligência humana, ela arrisca a vida do agente e é perigosíssima. A inteligência de sinais, imagens, captação de som, ela já é feita. A Rede Globo mostrou uma investigação da Polícia Civil há 2 semanas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificando um centro de treinamento de traficantes na favela da Maré, a mesma em que o Dino visitou, tá? O Dino não viu isso, tá? Mas tem lá um centro de treinamento onde 1.000 traficantes fazem treinamento de guerrilha, estando de tiro, técnicas de avanço e tal. Está tudo identificado. Basta ir lá e prender. Então a inteligência já fez o papel dela. Então não é o problema. Não tem mais inteligência. As pessoas estão identificadas, você sabe o nome dos bandidos, alguns foram filmados, inclusive, com tornozeleiras, né? Basta ir prender o bandido. Mas por que não prende? Problema de contingência? Para prender, tem que montar uma operação policial. Para prender 1.000 bandidos, é 5.000 policiais. 6, 7 helicópteros, 15 blindados. É tiro, é morte, é bala voando, é bala perdida. É difícil demais. Aí você monta uma operação dessa, morrem 25 bandidos, no dia seguinte, as principais emissoras do Brasil estão dizendo que foi genocídio. Eles usam o termo genocídio, viu? Emissora de televisão no Brasil chama morte de bandido enfrentando a polícia de genocídio. É impressionante. Chamam, você sabe que é verdade. Sei. Então a polícia não tem muito o que fazer. Aí vem um especialista e fala, faltou inteligência. Meu filho, a inteligência, o papel da inteligência já está finalizado. Já está todo mundo identificado. Você sabe o nome do bandido, você sabe a casa onde o bandido está escondendo a arma. Aí surge um problema, Maurício. A justiça brasileira, ela não aceita o mandado de busca e apreensão coletivo.
Quando você vai conversar com o juiz ou com o promotor, ele diz assim, eu te dou aqui esse documento, que é o mandado de busca e apreensão, mas eu quero saber a localização exata da casa. Casa 5, beco 6, lote 18, né? Aí o juiz vai lá e dá um papel para o policial. Você pode entrar na casa 5, beco 6, lote 18. Mas o policial não vai achar o fuzil na casa 5, beco 6, lote 18. Ele vai achar o fuzil nas imediações da casa 5, beco 6, lote 18. Então você tem que pegar um compasso, passar por cima da casa, num raio de 300 metros, e pedir ao juiz a busca e apreensão em todas as casas. Do raio. Por quê? Porque o bandido utiliza a casa como cafofo. Claro. Ele entra nessa casa e o teu material de inteligência identifica o bandido entrando aqui. Mas ele pode ter colocado a arma aqui. Então, sem mandado de busca e apreensão coletivo, Entendi. não se faz nada. Mas aí começa a ter a questão de, tipo, não pode... Ou, então, uma mensagem ao Dino. Não sei Bora. se o Dino nos assiste, se o Capelli nos assiste. Dino, por favor. Uma mensagem ao Dino e ao Passem Capelli. pro Dino. Sem mudanças no arcabouço jurídico, sem um Atualizações, estado, um estado de necessidade, um estado de defesa, sem, não estou pedindo para rasgar a Constituição, pelo amor de Deus. Sim. Sem uma mudança da lei, você pode trazer para cá o Scotland Yard, pode trazer para cá o Mossad, a CIA, a FBI, que é o mesmo dilema de Israel hoje no Hamas. O Hamas coloca lança-foguetes em cima de igrejas, de hospitais, de casas. Fura a regra. E você É um com regra e um sem regra. Exato. Você não consegue combater o tráfico do Rio de Janeiro hoje sem regras. E eu vou voltar à ocupação do alemão pelo Exército Brasileiro no ano de 2012. Quem ocupou o alemão pela primeira vez foi a Brigada Paraquedista, depois foi a 9ª Brigada de Infantaria. O Exército Brasileiro tinha as imagens obtidas por helicópteros e por drones de bandidos entrando em casas. Entrava nessa casa, saía nessa. E os jornais do Rio de Janeiro, na época, principalmente o jornal O Dia, eles diziam, um absurdo, mandado de busca e apreensão coletivo, isso é inconstitucional. Sim. Tá bom o jornal O Dia, tá bom, é inconstitucional. Então não vai ter busca nenhuma. Os moradores vão continuar convivendo com os bandidos com as suas armas. Os moradores vão continuar reféns do tráfico, né? Porque não tem como tirar. Mas essas regras são da onde? Porque assim, cada país tem sua regra. Cara. Por que o Brasil não consegue... A minha pergunta é idiota, mas você vai me responder que você é um cara muito inteligente. Por que o Brasil não consegue adaptar as regras ao local Brasil, que tem uma guerra diferente do que talvez, sabe, os direitos humanos, não, aquela coisa toda, não pode aquilo, não pode desse jeito. Mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é, cara, é o ônibus queimado aqui, 50 anos queimado. Vamos partir daquela Quem premissa, cria essas regras aqui? Vamos partir daquela premissa básica, verdadeira, que numa favela com 200 mil habitantes, moradores, 199 mil são pessoas muito boas. Vamos partir dessa premissa que é verdadeira mesmo. Sim. E você é um morador, chegou do trabalho, à noite, e você está com seus filhos jantando, aí entra a polícia na sua casa para buscar fuzis. Tem essa cena do Tropa de Elite 1, viu? Sim. Uma família fazendo oração antes de jantar. E a polícia, às vezes, quase sempre, a polícia não é muito educada. Ela vai lá e bota tudo abaixo. Muitos policiais mal educados mesmo hostilizam o morador. E o policial começa a abrir armário, gaveta. Então, eu sou morador de uma comunidade dessa, eu quero ter o meu direito constitucional de chegar em casa e dormir, e não ter minha casa invadida por policiais. Sim. Eu não sou bandido. Então, eu compreendo que a legislação brasileira obedeça a uma regra internacional de guardar o direito da pessoa que é vítima do tráfico, da pessoa que não faz parte da organização. Eu entendo o juiz exigir que a polícia defina exatamente o local. Eu entendo tudo isso. Mas tudo isso leva ao fracasso da operação policial. A gente não vai conseguir tirar os 500 fuzis que nós temos que tirar. E as coisas vão continuar como sempre. Então, essas medidas de exceção, e eu chamo medidas de exceção mesmo, elas deveriam ser tomadas assim por uma semana, ou 10 dias, 5 dias, numa combinação do STF, com o TJ do Rio de Janeiro, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, chamando o Ministério Público para participar das operações, o promotor junto lá com a equipe da polícia, chamando a Defensoria Pública, chamando o partido de esquerda. Olha, temos que ir lá retirar esses fuzis. Ajudem-nos a retirar esses fuzis de lá. São milhares de fuzis
que não são fuzis de CAC, de colecionadores, como o Dino sugere. Tá? Nenhum desses fuzis apreendidos pertence a CAC. O Dino está muito mal informado. Se o Dino pegasse o telefone e ligasse para o delegado da Core do Rio de Janeiro, do Dr. Fabrício, e perguntasse: esses fuzis são de CAC? Não, ministro, não tem nenhum fuzil de CAC aqui. O senhor está dando informação errada. Fake news. Fake news, né? Mas ele insiste nisso. Sabe? É um debate que o Brasil não pode fugir, mas o ministro insiste nisso. E, então, agora, por quê? Nossas leis são leis do final da década de 40, nosso Código de Processo Penal de 48, se eu não me engano. E nada foi feito até então para mudar. Não teve uma adaptação mediante a quantidade de novos crimes que aconteceram, novas formas de lidar com isso? Porque... Maurício, eu tenho uma brincadeira que eu conto em palestra. A minha equipe Alfa, prendeu um bandido famoso, equipe que eu comandei do BOPE, na zona sul do Rio de Janeiro, em março de 95. E nós tínhamos um mandado de busca e apreensão. E o mandado de busca e apreensão a gente só pode cumprir depois que o sol nasce no horizonte. Então, nossa equipe ficava olhando para o mar, o sol nasce a leste. Então, quando a gente viu o primeiro raio de sol, nós invadimos a casa e prendemos o bandido. Por isso que tudo começa de manhã, né? E brincamos com o bandido. Sabe por que a gente invadiu sua casa às 5h08, hora de verão? Tá? Porque a lei brasileira te dá o direito de dormir. A gente não tem direito de dormir, mas você tem. E o bandido começou a rir também e tal, foi preso, tá? Mas eu converso com amigos hoje, Estados Unidos e França, que são duas democracias consolidadas, a polícia pode realizar mandado de busca e apreensão à noite, tá? Fundamentada em situações de exceção. Então, França e Estados Unidos, Bélgica também, Inglaterra eu não sei, podem prender terroristas... Peraí. A gente não pode prender mesmo uma pessoa à noite? Só em flagrante delito na rua. Se ele Quer dizer, se ele está sendo investigado, o cara fala assim, não, ele está vendo novela, vamos respeitar. Tem uma coisa assim? É o Código de Processo Penal brasileiro. O lar é inviolável à noite. A não ser que ele esteja praticando crime, que ele esteja matando alguém dentro da casa. Sim, é flagrante. Agora sim... Não, você via a Lava Jato. A Lava Jato cumpria os mandados de busca e apreensão. 5 da manhã. Isso aí o que é pior até pro bandido, porque tem que acordar cedo. Sim. Ele já tinha uma necessaire pronta, ele já sabia que ia ser preso. Mas... Jura? Você já pegou gente já, assim? Lógico que... Muita gente assim. Você só tá esperando ser preso? Tá esperando, o cara sabe que vai ser preso. Caramba. A informação da prisão vaza às vezes. Amanhã vão te pegar. Amanhã Lula preso amanhã, então fazia essa piada. Fazia tudo isso. Ô, Pimentel, a dúvida que eu tenho é assim, se a gente pegar hoje o contingente de milicianos e de traficantes, é maior do que o contingente da polícia? Cara, as minhas perguntas estão demais. Eu sei que você está curioso ou curiosa, mas calma. Primeiro deixa eu falar de Digio. Sim, Digio, nosso novo patrocinador, banco digital para você, que eu conheço o público do AX, às vezes está duro. Então precisa do quê? De um empréstimo, com descontos e cashback em marcas parceiras. Agora o principal, você não quer ganhar alguma coisa? Você indicando Digio para um amigo, ele fazendo a primeira compra, você ganha R$50. É só você baixar o app do Digio ou aqui, ó, QR Code em algum lugar da tela, mostra seu celular e garanta, tá bom? Vamos responder a pergunta, porque eu tô curioso também. A polícia hoje tem 40 mil homens no Rio de Janeiro, a polícia militar, mais a polícia civil, em torno de 60 mil. Eu creio que sim. Tem uma avaliação de muitos anos, feita na década de 90, que o tráfico no Rio de Janeiro empregava 100 mil pessoas. Eu não atualizei esse número e também não sei qual foi a metodologia aplicada, mas o tráfico empregava mais que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, 100 mil pessoas empregadas no tráfico. Mas eu não estou preocupado com o efetivo do tráfico. O que me preocupa é o seguinte: narcomilícia e tráfico, ontem, conseguiram colocar nossa cidade de joelho. Nossa cidade foi... infelizmente, vocês estão vendo a gente aqui, toda a imprensa brasileira estava focada ontem na questão que envolve Hamas, porque ontem Israel começou a realizar as invasões por solo, né? Sim. Mas era para a imprensa brasileira ter esquecido Hamas ontem, esquecido a guerra da Rússia com a Ucrânia. Que é uma guerra aqui, né? É uma guerra aqui. Centenas de milhares de cariocas ontem, em 35 bairros, não tinham transporte, não podiam pegar seu filho em casa, viram ônibus sendo queimados, um governador ausente e até deselegante usar essa covarde, omisso e covarde, porque
ficou um montão de gente em casa. O que eu faço? Vou pegar meu filho na escola? Não vou? Eles fecharam vias expressas ontem. Pimentel, o Comando Vermelho já fez isso. Fez isso em 2012, mas não com essa intensidade em um dia. Fez isso em 2001, mas não com essa intensidade toda. Foi muito grande. Ô Pimentel, da mesma forma... Desculpa, daqui a alguns dias vamos ter um final da Libertadores aqui. Eu ia falar... 4 de novembro, irmão. Eu ia chegar agora nesse lugar. 120 mil argentinos. Eles não vão orbitar na região das milícias. Será que fizeram isso tudo para o time não vir para cá? Eu acho bom que o torcedor do Boca não venha. Eu acho não que... tem condição de... Caralho, que estratégia que o Fluminense está fazendo para não vir o torcedor do Boca, velho. Que desespero para não perder essa Libertadores. Fala senão que eles vão tirar do Rio de Janeiro. Vai acabar aí. Aí vai ter crime em outro lugar que vão levar e vai descobrir que é a torcida. Não, o que eu ia te falar é o seguinte, da mesma forma que Hamas e Israel tá vivendo essa guerra, todo dia tem uma novela acontecendo, é uma história, né? E aí um ataca, outro revida. Quais são, pela sua experiência, quais são os próximos passos que você acha que vai acabar acontecendo? Previsões de um cara que vive isso há muito tempo. Olha, você acha que vai ter o quê? Uma retaliação, vai ter um ataque? Porque o cidadão carioca, ele tá morrendo de medo. Não sei se ele tá... Eu vou ter meu show aqui, não sei se o cara vai querer ir também, né? Tem isso daqui que é importante. O Faustão, um dos bandidos, né, vai ser enterrado hoje. Eu acho que já está sendo enterrado, inclusive. Para o enterro dele vai ser montado um mega esquema de segurança. Possivelmente a Polícia Militar tenha cancelado as folgas hoje, tenha colocado policiamento a mais na região. Mas olha que interessante também para você verificar o nível de desarticulação na segurança pública do Rio. A Polícia Civil ontem matou esse bandido, o Faustão, que é sobrinho do Zinho, que é miliciano. E a Polícia Civil, ela não informou a Polícia Militar que iria realizar essa operação. Se a Polícia Militar soubesse, certamente o Batalhão de Choque, o Batalhão de Operações Especiais, unidades de reserva, Canil, Regimento de Polícia Montada, as unidades de reserva que a polícia tem, estariam mobilizadas para que depois da operação você já pudesse realizar uma ação imediata para evitar o que aconteceu. Então, tudo isso prova como a segurança pública do Rio de Janeiro está desarticulada. Está frágil demais. Frágil demais. Repito, e a origem disso tudo. O governador do estado não consegue indicar o seu chefe de polícia. Quem indica é a Assembleia Legislativa, um deputado que não foi eleito para isso. A Assembleia é para fiscalizar e para criar leis. Não é para indicar o chefe de polícia. Aliás, é muito suspeito que um deputado... Eu, como sociedade, quero saber. Por que o deputado quer indicar o chefe de polícia? Essa porra tem que fazer o governador, porra. Qual o interesse dele? Qual o interesse? Uma Assembleia que, historicamente, é muito corrupta. Uma Assembleia que abriga, historicamente, dezenas de bandidos. Por que essa Assembleia quer, nesse cenário atual, ter o poder de indicar o delegado, chefe da Polícia Civil? Porra, eu votei no governador para ele fazer essa porra. Sim, sim. Não é um deputado de 25 mil votos do interior que vai falar, porra, eu quero indicar o governador. Aliás, não teve 25 mil, tá? Teve mais que isso. Mas, sim. Ainda assim, foi indicado para ser deputado. Tá? Entendi. Perfeito. E aí a gente está nessa situação... Lá em São Paulo, o Tarcísio escolhe o Derrite. Sim. Lá na Bahia, o Jerônimo escolhe o Paulo Coutinho. Mas no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o nosso governador não consegue escolher. Você acha que vai ter... Intervenção federal? Tô torcendo pra essa porra, viu, irmão? Tô torcendo. Para salvar o verão do Rio de Janeiro, essa cidade depende do turismo, essa cidade maravilhosa, depende de bares, restaurantes, taxistas, uberistas, né? O turismo para salvar o nosso carnaval, o nosso ano novo, a praia fica com 1 milhão de pessoas, né? A gente não pode perder esse potencial econômico em função da violência urbana na cidade. E o governador não pode sinalizar em momento algum que a cidade está um caos. Vulnerabilidade demais. Mas ele sinaliza, viu? Ele não pode sinalizar, mas ele sinaliza. Ontem ele ficou ausente das redes sociais de 1 da tarde até umas 6 da tarde, quando ele, ao invés de orientar a população, repito, ele foi lá elogiar a ação policial, que deve ser elogiada mesmo. Mas deveria ter um adendo, né? Um trabalhão da Polícia Civil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, mês passado, Maurício, olha que vergonha, Maurício, porque eu sou um defensor entusiasta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da PM do Rio de Janeiro. Eu apanho em função disso nas redes sociais. Mas na semana passada, Maurício, uma delegacia do Rio de Janeiro, delegacia de roubos de cargas, que é uma delegacia estratégica do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ele ganha mais dinheiro com carga roubada do que vendendo cocaína.
Então a delegacia de roubo de cargas é efetivamente a delegacia que vai dar um porradão no Comando Vermelho. Chegamos a ter no Rio de Janeiro 30 caminhões roubados por dia. Esse número caiu a 19 caminhões roubados, depois caiu para 11. Ótimo. Mas o Comando Vermelho vive do roubo de cargas. Então ele vai querer aumentar. E a delegacia de roubo de cargas, na semana passada, 4 policiais civis da delegacia foram presos pela Polícia Federal. Porque venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. A delegacia especializada em combater cargas, que certamente não está combatendo o roubo de cargas, está vendendo 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. Aí. 16 toneladas de maconha é mais do que a polícia apreende durante 6 meses. Puta. 6 meses de trabalho nós jogamos no lixo. Eles centralizaram um comércio. Não, mas ela não vendeu só isso. Os policiais venderam também 29 fuzis. Ai. A PM do Rio de Janeiro apreende, em média, 300 fuzis por ano. Esse ano nós aprendemos 500. Mas, em média, nós aprendemos 300 fuzis por ano. A delegacia especializada em combate ao roubo de carga vendeu para o Comando Vermelho 29 fuzis. 1 mês de trabalho jogado no lixo. E aí eu te falo do governador omisso. Era para o governador ter ido para a televisão, pedir desculpa para a sociedade e falar assim, olha, eu não tenho controle nenhum nessa porra mesmo, é um descontrole total, a culpa é da Alerj que indica os chefes. Mas tivemos essa vergonha aí, a Polícia Federal do Rio de Janeiro prendendo 4 policiais civis, 16 toneladas de maconha e 29 fuzis. E o que eu... Nem Tropa de Elite 2 a gente ia pensar numa coisa tão ruim assim. Eu vejo que o Rio de Janeiro ele tá tão maluco que aquele caso lá do quiosque foi um caso de maluquice do outro lado também, né? Que teve um erro também, né? Tipo, da mesma forma que tá tendo erro, é tão desorganizado, né, a polícia aqui, a coisa toda do sistema. Eu queria que você contasse essa história do quiosque, cara, essa coisa de encomendar assassinato. Como que funciona encomendar assassinato no Rio de Janeiro? Maurício, eu fiquei... Aquilo me afetou de um jeito. Foram 2 notícias ruins na mesma semana. O ataque do Hamas Com Israel? a Israel. Eu tive em Gaza, tá? Depois eu converso contigo sobre isso. Sim. E também a morte dos médicos na Barra da Tijuca. Por que eu fiquei muito triste? Solidário, logicamente, à família das vítimas, né? Médicos que estavam num evento no Rio de Janeiro, um simpósio de ortopedia. Que é onde você indicaria pra alguém ficar no hotel e tal. Rapaz, eu indico aquele hotel para muita tá gente. falando, Eu indico aquele hotel, exatamente, eu indico aquele hotel. Fica lá que é de boa, tranquilo. Eu digo para todo mundo, olha, pode caminhar no calçadão, não vai ser assaltado. Pode sentar no quiosque. Assaltado não necessariamente. Que merda, cara. No Rio de Janeiro, se você souber andar, se você ficar no calçadão, Ipanema, Leblon, no local certo, sem cordão, sem relógio, celular... Mas sem... já cagou. Mas- Sem nada, já começa a falar, pô, não tô... Mas eu indico o Rio de Janeiro para alguns amigos. Porque a cidade depende do turismo. E é uma cidade linda, talvez a mais bonita do mundo. E eu acordei pela manhã, um jornalista, um âncora da CNN, que eu gosto muito, meu amigão inteligentíssimo, Márcio Gomes, me ligou. Pimentel, você está por dentro da morte dos médicos? Então eu já acordei com o Márcio Gomes me mandando um zap. E aí eu ignorei o Márcio, fui pesquisar. Quando eu voltei, eu já falei, Márcio, me parece um erro na execução dos bandidos. Não parece latrocínio, né? Os bandidos chegando, dando 30 tiros para matar médico. Márcio, me parece... Eu tenho todas essas... Tudo guardado, eu conversei com ele. Porque quando é uma coisa assim que é encomendada, não vai ser... Eu falei, Márcio, me 30, parece... mentira. não seriam médicos, ninguém vai me encomendar a morte dos médicos. E eu nem sabia que um dos médicos era irmão da deputada Sâmbia, né? Minha solidariedade a ela, viu? Sim. Ninguém merece perder o irmão. E aí eu olhei aquilo e falei, Márcio, parece erro de execução. E eu frequento a Barra da Tijuca com alguma frequência. A Barra da Tijuca tem restaurantes muito legais. E há um ano eu fui com um dono de uma editora de livro jantar num restaurante na Barra, do lado desse hotel. E esse restaurante estava tomado de milicianos, sabe? Tinha milicianos sentados em todas as... Você conhece os milicianos do Rio de Janeiro pela forma que eles se vestem, eles são sempre acompanhados de seguranças, sabe? Me conta, eu não sei como é que é. Como é que é um miliciano? Miliciano É. é caricatura, né, irmão? Aquele relógio desse tamanho, né, cara, que você vê o relógio a mais ou menos 5 quilômetros, né? Por isso que o miliciano chamava Faustão, então? Hã?
Possivelmente, cara, não sei. Vou Não é checar. porque era gordo, por causa do relógio. Ó, cordão de ouro, camisa com um cavalinho assim, sabe? É qual o cara, exatamente o cara do Tropa de Elite, que é o... Rocha. O Rocha. O Rocha Exato. é um miliciano. Exato, Claro. clássico. Relojão, tênis de mola, camisão do quanto maior o cavalo, maior, se o cavalo for desse tamanho, cordãozão, aqueles cordões horríveis. É um modo de se vestir muito parecido com o pessoal do pagode, milícia, jogo do bicho, Sim. e de alguns jogadores de futebol, sabe? Nem todos, tá? É uma ostentaçãozinha ali. Não, ostentação tá. acima do nível. Mas você conhece eles, porque você chega nos restaurantes, eles te olham, eles não tem nada, não querem nada comigo. Alguns até eu conhecia da polícia e me respeitavam, são meus amigos, eram meus amigos na polícia, não são mais, lógico. Sim. E o colega da empresa da editora de livro, ele queria conversar sobre milícia, que ele queria fazer um produto sobre milícia, né? E ele sentou comigo, e aí, Pimentel, como é que tá a milícia no Rio? Eles mandam mesmo? E eu ficava olhando do lado, só miliciano. Eu falei, pô, esses caras estão ouvindo a gente aqui, né? Porrada de miliciano. E quando você sai do restaurante, você vê aquelas Hilux, né? Aquelas caminhonetes, que é o carro clássico deles. Alguns são blindados. Ou seja, a Barra da Tijuca, não como local de disputa, como local de moradia e frequência e como local de diversão. Está tomada por milicianos. Milicianos de Campo Grande, da Zona Oeste, do Recreio de Bandeirantes, frequentam a Barra da Tijuca. E aqueles médicos estavam ali no local errado, na hora errada, foram confundidos. E foi isso exatamente que eu sugeri ao Márcio Gomes. Eu falei, Márcio, eu acho que confundiram aqueles médicos, ou pelo menos um, com miliciano. Agora, olha como é a imprensa do Brasil. No dia seguinte, pela manhã, já no outro dia, jornalistas me ligavam. Pimentel, a milícia matou os médicos. Não, quem matou o médico foi o Comando Vermelho, pô. Ah, sim, porque o confronto é Comando Sim, Vermelho com lógico. milícia, lógico. Isso, lógico, quem matou os pistoleiros estava a serviço do Comando Vermelho, em expansão, em disputa. Já foi confirmado? Já. O Comando Vermelho matou eles rapidinho. Né? Ah, é verdade, tem essa história. Assim, o Leco-Leco, o Rian e mais um que eu não lembro o nome. Mas o que eu lamento disso tudo, e que era importante a gente dizer para a sociedade brasileira, todos os envolvidos na morte do médico já estavam presos no ano anterior. Ah, ok. Você vai voltar Albeira para aquele estava mesmo... preso, É. o Rian estava preso, o Leco-Leco estava... Todo mundo já estava preso. Mas quanto dura uma prisão, geralmente, de um cara aqui no Cara, Brasil, aqui no Rio de Janeiro? Que o Dino nos escute novamente. Se a gente não conseguir manter os caras presos, você pode trazer para cá a Força Nacional, Fuzileiro Naval, Exército Brasileiro, o que for. Se a gente não conseguir manter esses caras presos, nada funciona. Mas é uma resposta que eu quero ter, que eu nunca tive essa resposta. Como que funciona esse esquema? Por que o cara é solto? O cara acabou de matar, ele vai preso. O que é? Qual que é esse documento que faz o cara ficar solto depois de, sei lá, 8 meses? O que acontece lá dentro? São decisões de juízes distintos, de varas distintas. Existem juízes que estão mais preocupados em apenar, tem juízes que são mais garantistas, né? Mas eu já escutei um colega que fez um cálculo, uma média aritmética simples, não muito científica, mas ele falou para mim até o tempo média aritmética de permanência de um bandido preso com fuzil no Rio de Janeiro hoje são 11 meses. Se for verdade, isso é muito pouco. Agora, o que está acontecendo no Brasil como um todo, não só no Rio de Janeiro, o bandido, ainda que preso de fuzil, que seja a primeira prisão dele, ele está respondendo em liberdade. Né? E aí você começa todas as fragilidades. E a gente tem que deixar isso claro para a sociedade. De novo, a polícia do Rio de Janeiro é ruim? Cara, ela muitos casos de corrupção, descontrole, mas ela trabalha muito, ela aprende muito. A polícia está quebrando todos os recordes de apreensões de fuzis da história, 500 fuzis apreendidos por ano. Todos esses bandidos que nós falamos aqui já foram presos pela polícia. Claro. E está todo mundo solto de novo. Então mas antes de dizer que a polícia do Rio de Janeiro é ruim, sim, é o sistema por trás. O sistema por trás. Mas é isso que eu quero entender, esse sistema por trás. Assim, será que é o juiz? Eu estou batendo um papo com você. Sim. Será que é o juiz que está recebendo ameaça e aí ele precisa soltar o cara? Ameaça não. Eu prefiro... Não é ameaça, não. Não é ameaça, não. Não é ameaça. Entendi. Não vou sugerir que é dinheiro, mas ameaça não é. Ameaça não é. Assim, não, mas assim, tem um envolvimento com outras coisas que não seja a lei.
Tivemos um juiz atacado do Rio de Janeiro na história, que é o Alexandre Abraão, que ele enfrentava o Comando Vermelho. Mas quantos juízes temos que... O Alexandre Abraão enfrentava mão pesada, aplicava penas bem severas e tal. E ele estava no fórum e ele foi atacado. E mataram os policiais que faziam a segurança dele, né? E é um juiz muito corajoso. Mas ele não é regra, ele é exceção no judiciário brasileiro. Entendi. Com respeito a todos os juízes que são meus amigos. Sim. O Alexandre Abraão não é regra, é exceção. E tivemos um presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que se empenhava pessoalmente para que esses bandidos não voltassem para o Estado. Porque muitos desses bandidos estavam em presídios federais. E o presídio federal é a pena dentro da pena. O cara perde a capacidade, sim, de articular, de conversar com frequência com familiares e advogados, né? E além de ter um regime disciplinar diferenciado, o RDD. Então, a solução para o Rio seria, nesse momento, enviar o máximo desses líderes para presídios federais, mas para isso a gente depende de entendimento de juízes, né? Tem juiz que diz que não, esse bandido tem que voltar. O próprio Abelha já esteve em presídio federal. O Abelha, quando o helicóptero da PM foi abatido em 2011, o Abelha foi mandado para um presídio federal. Pois é, cara, que você está me falando de uma coisa que tem um... Nós estamos no retrabalho, Maurício. Pois é, porque parece que você está me falando que sempre no final das contas tem uma pessoa que vai tomar essa decisão. Sim. Então é uma decisão humana, não é uma decisão burocrática. O humano, ele vence o burocrático. Talvez se só tivesse um Alexandre de Moraes, que ele é tão... Não é nenhum tipo de zombaria o Alexandre de Moraes, não, pelo amor de Deus. Ele é tão... A mão dele é tão pesada para combater manifestantes no STF. Ele toma decisões tão assim, duras. Se nós tivéssemos alguém com o pensamento do Alexandre de Moraes, com os velhinhos que invadiram o Congresso, assim, no Rio de Janeiro, com a milícia e com o Comando Vermelho, talvez as coisas estivessem melhor. Mas talvez. Porque o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem que vai ficar na memória da cidade. Vamos lá. Qual que é a solução? Que pergunta difícil, Maurício. A pergunta aí, né, não estamos falando com um candidato, deixando claro, né? Porque... Não sou não, viu, cara? Eu sei. Toda hora que fala essa porra. Não te dá vontade? Nem fudendo. É? Porra. Aliás, uma pergunta que eu até queria te fazer. Você, como policial, você já foi convidado para a milícia? Não, cara. Nunca chegaram pra você? Pô, Pimentel, tu é maneiro. Vem aqui pra Barra, tem um condomínio, vamos ficar juntos. A minha geração convidavam policiais para trabalhar na segurança do jogo do bicho. Eu tive policiais que trabalharam comigo, que foram convidados. O próprio Adriano, que foi meu aluno, que morreu lá enfrentando a polícia da Bahia, eu te contei essa história. Sim. O Rony Lessa foi da minha equipe. Sim. Foi convidado para trabalhar também com o jogo do bicho, né? Trabalhou na segurança de bicheiros. Está preso hoje, acusado da morte de Marielle. Esses policiais foram assediados e muitos toparam. E a corregedoria da PM, na época, não teve capacidade de identificar rapidamente e expulsá-los. O Rony Lessa foi expulso do BOPE, mas não foi expulso da polícia. Mas o que mexe na sua cabeça? Eu queria saber. Agora eu queria bater um papo com o Rodrigo, que assim, você sempre foi muito legal, você sempre foi muito solícito, e você vive uma realidade que você viveu por dentro. Você faz palestra sobre esse assunto, e graças a Deus você conseguiu, digamos... eu me lembro que você falou uma vez comigo que muitas pessoas, quando elas largam a polícia, o cara fica triste, se aposentar é muito ruim. Sim. Foi útil. Inclusive, deixar claro aqui na descrição, em algum lugar, tem a minha conversa com o Rodrigo Pimentel, que é maravilhoso. Passou de 2 milhões de views já. Muita gente viu esse cara, papo. Tinha 7 mil seguidores, saí dali com 5 mil, perdeu 2 mil seguidores. Odiaram. Não, mas é verdade. O Rodrigo Pimentel, a gente já bate muito papo há muito tempo sobre isso. Só que ao mesmo tempo eu falo assim, cara, tu é uma exceção, porque você é um cara que saiu da polícia, você fez um filme que bombou no Brasil, você virou um palestrante, você e o Storani, né, tiveram essa coisa toda do Capitão Nascimento e tal. Mas, cara, lá dentro, assim, como é que funciona a cabeça do policial? Porque tu tá lá, trabalhando pra caramba, aí tu olha e fala assim, porra, tá lá o Maurício Meirelles fazendo a dança do marshmallow, ganhando não sei quanto, outro lá fazendo propaganda, não sei o que lá. Porra, bate um negócio do tipo... Irmão, tá vindo um dinheiro aqui que você sabe que vai vir um dinheiro fácil. E como é que fica a tua cabeça? De onde vem essa sua cabeça do policial honesto que vai salvar o mundo? Tipo, é teu pai, é tua mãe, é o valor. E às vezes você fala, puta que pariu, eu até queria fazer uma parada, mas eu não posso. Como é que é a cabeça de um cara como você? Olha só, vamos trazer de novo para a realidade do Rio de Janeiro, né? Como eu te falei, é um estado
onde 6 governadores foram presos em 30 anos, onde a Assembleia Legislativa é toda enrolada, onde nós tivemos escândalos no Tribunal de Contas do Estado, onde tivemos conselheiros presos, onde tivemos juízes e desembargadores presos, onde quase toda a Lava Jato aconteceu no Rio de Janeiro, a Petrobras é aqui, né? Sim. Onde tem jogo do bicho, onde tem futebol, onde tem samba, onde todo mundo se encontra, onde tem pagode. O policial, ele quer usar o cordão de ouro, ele quer ter um carrão, ele quer sair da invisibilidade do Rio de Janeiro, ele quer ser alguém foda. E eu acho que no Rio de Janeiro o policial é mais assediado, sim. Eu não vejo polícia no Brasil igual ao do Rio de Janeiro, sabe? Eu viajo pelo Brasil, conheço o estado de Goiás, conheço o próprio estado da Bahia. Parece que aqui o policial é mais atraído. Você tem aqui no Rio de Janeiro, como eu te falei, a Assembleia Legislativa, que historicamente é muito corrupta, querendo se envolver em assuntos de segurança. Repito, talvez o filme Tropa de Elite 1 esteja muito mais atual hoje do que estava no passado. O grande dilema do filme Tropa de Elite 1 eram deputados tentando realizar intervenções, Sim. indicar comandantes de batalhões e de delegacias. Sim, sim. E, por incrível que pareça, o governador que foi acusado de corrupção, foi preso, Sérgio Cabral, por incrível que pareça, ele acabou com isso. Ele tinha tanto poder político que ele chamou a alerta e falou, não se meta com segurança pública. A segurança pública é do Beltrame. E o Beltrame conduziu a segurança pública do Rio de Janeiro por 7 anos, sem receber pressão de deputado. Hoje, temos pressão política dos deputados, temos crescimento do Comando Vermelho, temos uma questão nova que eu tenho que falar de novo, estou chato com essa porra, que é a tal da ADPF 635, que é a proibição das operações policiais do Rio de Janeiro. A Suprema Corte do Brasil, durante a pandemia, proibiu operações policiais, né, no Rio de Janeiro. Você me falou disso, né? Eu te contei isso naquela época. E Maurício... O cara que rouba a moto e tal. Camarada, se você fizer uma conta rápida, nos últimos 2 anos, a quantidade de território que o Comando Vermelho ganhou e as milícias ganharam, sabe? E você pode fazer rapidamente uma proporcionalidade com a decisão do STF, tá? Diretamente proporcional. O que a gente tem de novo no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos? A proibição das operações policiais. Então, eu culpo o STF do Brasil, sim, pelo caos que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje. Dessa decisão. Vou falar contigo aqui, Pimentel, você está equivocado, a DPF não proíbe as operações policiais. De fato, a DPF 635, ela não proíbe as operações policiais. Ela coloca a operação policial em situações excepcionais. Acontece que comandantes de batalhões precisam agir quando recebem uma informação muito rápida. E tem um bonde de bandido entrando na favela tal. Vamos atrás. E tem uma informação aqui de uma festa de aniversário de um bandido na favela tal. Vamos buscá-lo. Isso não pode acontecer mais. Tá bom. Isso não está na excepcionalidade. A operação policial agora tem que ter uma série de caminhos, de diretrizes, né? Que eu acho interessante. O Ministério Público tem que fiscalizar a polícia, sim. Mas a polícia do Rio de Janeiro está amarrada por essa decisão da Suprema Corte. Não, e essa coisa toda, assim, isso facilita o assédio que a gente estava falando, né? A coisa do tipo, vem pra cá pra milícia, vem pra cá pelo dinheiro, vem pra cá pela corrupção. Sim. Porque é muito próximo, o poder tá muito aqui, sim, concentrado. Você vê, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu não vejo o mesmo tratamento com a polícia aqui como tem nos outros estados. Se você pudesse enumerar, assim, estados modelos de polícia brasileira, que você poderia dizer assim, Maurício, isso eu acho legal, isso não... Vamos observar transformações realizadas no Brasil pode ser, em aparelhos policiais. E vamos verificar se essa transformação tem alguma... traz alguma vantagem para o número. Eu estou indo a Goiânia com muita frequência. Eu nem conheço o Ronaldo Caiado pessoalmente. Nem conheço o comandante de Polícia Militar do Goiás. Eu tenho ido lá com alguma frequência e eu converso com o policial e com o morador. Olha, Pimentel, estamos há tantos dias em Goiânia sem roubo de carro. Isso, para mim, é um indicador de que a cidade está mais tranquila, que você pode ter mais vida noturna, que o comércio pode abrir até mais tarde, que o dinheiro vai circular, você vai ter mais emprego. Então, eu gosto de visitar cidades e estados onde a percepção do morador é que a segurança pública está melhor.
E Goiás está assim. Salvador não está assim. A percepção do morador da Bahia é que Bahia está muito pior hoje do que estava há 4 anos, do que estava há 8 anos. Eu já ouvi muito falarem disso. Tá? Você não tinha na Bahia BDM, Comando Vermelho, essa porra toda. A polícia da Bahia hoje é uma das que mais trabalha no Brasil, é a que mais mata no Brasil hoje, em números relativos e absolutos. Eu vi isso aí também. É sinal de que ela está trabalhando, né? Evidente que a imprensa brasileira fecha os olhos a isso. A imprensa brasileira só quer saber de bater no derrite, né? A polícia de São Paulo matou mais, mas ninguém fala da Bahia, ou quando fala, é muito pouquinho, né? Sabe assim, como uma... Você acha que essa polarização, eu vou falar sempre, o termo polarização é o termo que mais é usado no agência, mas o quanto a polarização atrapalha o trabalho da polícia? Rapaz, olha aqui, que coisa de louco. A imprensa brasileira está cobrando 2 polícias hoje a câmera, Rio de Janeiro e São Paulo. Ninguém fala de câmera para Bahia. Bahia, se a câmera é uma ferramenta para controlar o policial... Ah, sim, a câmera é de você colocar no... E se a Bahia que mais mata, por que não se faz uma pressão? Só pra vamos lá, recentemente teve o caso do Tarcísio, lá em São Paulo, Sim. que ele quis tirar as câmeras e isso virou um grande debate. Sim. Só que eu não tô sabendo isso. Na Bahia também tiraram... Na Bahia não tem câmera. Não tem câmera e ninguém está... A pressão por câmera é só no Rio e São Paulo. Não tem pressão em câmera em lugar nenhum. A pressão... A imprensa brasileira elegeu Tarcísio e Cláudio Castro, câmera. É isso mesmo. Eu posso estar sendo injusto que o UOL fez uma matéria assim sobre câmeras na Bahia, mas não cobra. Me explica a história da câmera, o quanto isso atrapalha e o quanto isso ajuda. Você como um comandante, um capitão, vamos lá. O que você acha que seria bom e seria ruim? Por que esse debate existe ainda? Então vamos ser mais didático possível aqui. Vamos embora. A sociedade tem que controlar a polícia. Sociedade, mídia e Ministério Público. É assim em qualquer democracia do mundo. Eu tive numa cidade americana chamada Chantilly, e o chefe de Chantilly, na Virgínia, o chefe de polícia dizia para mim assim, Pimentel, a sociedade cobra até quanto que eu gastei de combustível. Se eu ficar rodando com a viatura o tempo todo, tem uma reunião no final do mês e a Câmara Municipal pergunta quanto você gastou de combustível. Então, isso é a democracia, a sociedade controlando o seu aparato os seus policial. representantes... Isso é muito foda, tem que ter. A Câmara é controle, sim. E ao longo das últimas décadas no Brasil, tivemos muitas chacinas policiais trabalhando errado. Então é natural que a sociedade, já que existe tecnologia disponível, solicite. A sociedade faça isso. A imprensa não. A sociedade faça isso. E quando você vota em alguém, você fala, governador, tua plataforma de governo, o senhor vai comprar câmeras para os policiais? A sociedade vai lá e decide, eu quero câmera. Eu gosto muito de câmera para o policial do dia a dia. Até porque é uma proteção para o policial. Claro. Na questão que envolve desacato, assédio, oferta de dinheiro. Sim. Então, se fosse policial, hoje eu usaria a câmera. Vamos lá. O policial de unidade de elite, ele age para resgatar refém, ele age em situações de extremo combate, nervosismo. Ele está indo lá matar o bandido que está com um cara com uma pistola na cabeça. Ele está no beco, debaixo de tempestade de tiro. Ele não pode perder tempo algum para avaliar a condição legal daquele tiro. Se ele for analisar se aquele tiro é legal ou ilegal, ele vai gastar mais 1,5 segundos, 2,5 segundos e ele vai morrer. O policial ele entra no beco, com um fuzil, ele está vasculhando o beco, ele está atrás do miliciano, policial da CORE, do BOP. Tá? Daqui a pouco surge no beco um bandido de fuzil, ele tem 1/3 de segundo para identificar, decidir e agir. E pá, mata. Né? Se ele for realizar essa ação e ficar pensando, será que esse tiro é legal? Será que estou no excludente de ilicitude? Legítima defesa, né? Ele vai morrer. E aí eu converso com os colegas de jornais. É que o bandido não tem a câmera, né? Eu converso com os colegas de jornais. Tropas de elite do mundo utilizam câmeras? Nenhuma. Ah, não tem. Lehaid não usa câmera, Mossad. GIGN não usa câmera. Vamos lá, a tropa de elite de Israel hoje em Gaza. É a mesma coisa, combate terror. Não usa câmera. Ou então, quando usa câmera, utiliza a câmera
para controle interno das suas equipes. Vamos ver se você trabalhou bem na operação. O policial trabalhar de elite, repito, tá? O cara do batalhão florestal, para mim, tem que usar câmera sim. O cara do regimento de polícia montada tem que usar. O cara do policiamento tem que usar, repito, tá? Entendi, mas o cara de tropa de elite não tem que usar câmera, não. Sim, Vai ver o filme depois. Agora, é uma discussão difícil demais. Eu acho muito complicada, cara, porque vai cair naquele lugar o público falar, mas se ele fez... porque não dá pra decidir se ele tá fazendo coisa errada ou certa. Mas se ele fizer coisa errada, ele não vai ser punido. Como é que a gente vai saber se ele fez a coisa errada ou certa? Mas ao mesmo tempo eu também penso assim, cara, tá atrapalhando a forma do cara agir. Porque o cara tá mais preocupado, às vezes, em não sair. Exatamente. Essa é a questão. E o bandido não tá com a câmera. É tipo... Você tem muita gente aqui do teu público que é advogado. Você sabe que existe aí uma máxima aí que ninguém é obrigado a formular a prova contra si mesmo. Sim, concordo. E caso o policial está numa operação em favela, ele cometeu um excesso da legítima defesa, ao invés de ele disparar 3 vezes com o fuzil, ele deu 9 tiros, pode acontecer, já vi acontecer. Esse policial fala assim, quer saber? Eu vou. Essa porra vai me fuder, viu? É. Aí o cara passa ali na Ponte de Niterói e joga essa porra na Ponte de Niterói. A câmera dessa custa lá $1.000, sei lá. Ele vai lá e fala, eu indenizo, eu pago. Eu estou te falando isso porque há alguns meses o STF decidiu que o Anderson Torres, ministro da Justiça, não era obrigado a entregar o celular dele. Pimentel, mas a câmera pertence ao Estado. Tá bom, a câmera pertence ao Estado. Mas eu não quero entregar as imagens. Eu indenizo o Estado. Eu estou achando eu acho que essa imagem vai me prejudicar. Sim. E eu não quero, eu quero ter o meu direito de não formar provas contra mim, sabe? Olha só, não parei para pensar nisso, que você dentro da lei tem uma lei que, tipo, né? Então não adianta nada a lei. Então não adianta nada. Lógico. É igual o negócio de beber e dirigir. Eu não quero fazer o bafômetro. Então beleza. Mas aí vai ter a alegação de que a câmera não pertence ao policial. A câmera pertence ao Estado. Ok. E o Estado não tem condição de 40 mil câmeras mandar imagem para a nuvem o tempo todo, tá? Nem vem que não tem. Não tem capacidade. Sim. Capacidade Ô Pimentel, para finalizar, solução do Rio de Janeiro. Elegemos você governador. Todo mundo aqui sentou aqui, fizemos um voto, temos 4 votos da equipe. E a gente é autoritário e decidimos que você é o governador do Rio de Janeiro. O que você faria nesse momento agora? Se eu fosse o Cláudio hoje, se eu fosse o Cláudio, primeiro eu confessava à sociedade do Rio de Janeiro, pediria apoio à imprensa, à sociedade. Apoio à imprensa? Como? Cara, não, eu primeiro contar a verdade. Eu sou o Cláudio, eu tô cheio de boa vontade, mas eu não consigo escolher meu chefe de polícia. Falar a verdade. E por que você não consegue escolher o seu chefe de polícia, Porque Cláudio? ele sofre pressões da Alerj. A Alerj ameaça ele de colocar ele numa CPI, né? Sobre qualquer assunto. Okay. Ele quer a governabilidade. Ele só consegue a governabilidade cedendo a secretaria mais importante do Estado. O partido, aquela coisa toda. Então, assim, politicagem. Desculpa te Vamos lá. O Lula não ofereceu o Ministério da Justiça para nenhum partido, não. Ele deu para o Dino, tá? Sim. Dino é PCdoB, se não me engano. PCdoB. Né? Mas o Lula teve liberdade de escolher seu ministro. O Dino. Não foi por um conchavo de... O Cláudio não está tendo a liberdade. Então, é a primeira questão. Mas, desculpa, eu vou te interromper. Geralmente, esse cargo, ele tem alguma associação política de partido? Esse cargo sempre é do PSOL, do PT, do PMDB, do PSDB, do PP. Tem alguma coisa ali nesse cargo? Maurício, é natural que um partido de apoio ao governador peça uma secretaria. Tá. Educação, transporte, cultura, lazer, esporte, o que for. Mas nunca secretaria de Polícia Civil, pelo amor de Deus. É isso que eu tô querendo... Esses são os caras que investigam as sacanagens, pô. Pois é. Então isso não pode pertencer a deputado nenhum. Isso tem que ser do governador, que foi eleito pelo voto direto. É a confiança que você então, dá pro assim, cara. a primeira coisa, se eu fosse governador, a segunda coisa, eu pediria ajuda ao governo federal, sim. A gente precisa da maré ocupada. Mas a maré ocupada não é ocupada com a polícia lá, com a viatura estacionada lá dentro. É a polícia realizando buscas, prisões, apreensões. Quando você diz precisamos do governo federal, o que o governo federal faz? Por exemplo, vem o quê? Vem uns caras especialistas no assunto que aqui não tem. Não existe. Vem um cara de corda. Não existe. O que é? Os especialistas estão aqui. O governo federal ele vai ajudar com dinheiro, ele vai ajudar com vagas no DEPEN, no Departamento Nacional do Sistema Penitenciário.
O governo federal vai ajudar com recursos, eventualmente com auxílio logístico das Forças Armadas, com treinamento, com capacitação de mão de obra, eventualmente com a Força Nacional. A Força Nacional está no Rio hoje. 350 policiais hoje no Rio. São bons policiais, mas não conhecem o Rio, tá? E não estão também na área de milícia, estão trabalhando na área da Maré. O aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, ele vai perder voos para o Galeão ao longo dos próximos meses. O aeroporto do Galeão estava falindo, não tinha mais voo nenhum. Então, para você salvar o Galeão, tem que retirar voos do Santos Dumont. Transportar ali. Ok, eu sou a favor de salvar o Galeão também. Sim. Mas imagina você salvar o Galeão e a linha vermelha, Sim. ela está em guerra. Imagina os traficantes da Maré fechando a linha vermelha 2 vezes por semana. Sim. É mais voo, mais gente para tomar... Aí acaba com o turismo de vez. É verdade. Se o Comando Vermelho fechar a linha vermelha, puta merda. Se a milícia fechar a linha vermelha, acabou. É verdade. Pode tirar 100 voos do Santos Só Dumont. para explicar, porque o Santos Dumont, que aqui é o aeroporto, digamos, da cidade... É embaixo do Pão de Açúcar. É embaixo do Pão de Açúcar, é tranquilo. Você sai daqui, vai para Copacabana em 10 minutos. Sim. E o Galeão, ele tá no caminho, né? Ali tá a linha vermelha. E geralmente é o voo que vem internacional. Que é a primeira visão do cara é essa. Agora, para salvar o Galeão, os voos de São Paulo e Brasília continuam no Santos Dumont. Que bom. Todo o resto... Obrigado. Todo o resto, Vitória, Recife, Florianópolis, Curitiba, Campinas e Porto Alegre, vão aterrissar no Galeão. Isso é uma tentativa para salvar o Galeão. Foi o Eduardo Paes que pediu. Para poder... Mas eu acho muito corajoso do Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes, ao mesmo tempo que ele conseguiu essa manobra, ele também deveria exigir condições de segurança pública nessa via expressa chamada linha vermelha. Tá? Sim. E na semana passada, a própria Prefeitura do Rio deu uma informação de possível bloqueio da via. Tá? A Prefeitura do Rio tem um centro de comunicações que ela faz o que o Estado não faz, ela vai informando as pessoas. Né? E é evidente que o Eduardo Paes tem interesse em que o Galeão funcione plenamente. Okay. Mas sem segurança pública não dá, irmão. E aí que mais você poderia auxiliar no Rio de Janeiro? Porque você é um cara que conhece muito o Rio de Janeiro, você é um cara respeitado, você tem abertura... pelo menos na época que eu tinha mais, cara, mas eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Quando a gente conversou, a primeira vez que eu conversei com você, eu me lembro que você estava até... Você é muito visto por uma galera mais bolsonarista, falando assim, esse cara aí, ele é meio de esquerda. E a galera mais de esquerda fala, esse cara aí é bolsonarista. Exato. E aí eu sinto que você agora já meio que tá, tipo, epa... Camarada, eu não tô nem no Kit Kat, nem no Big. Porra, essa... Você é da turma... É o esticadinho, como é que chama? Turma do esticadinho, porra. Turma do esticadinho é a terceira via. Não seja radical, seja esticadinho. Nega Bauer, exatamente. É o de morango por dentro? Exatamente. Bom pra cacete, irmão. Entendi. E não tem vontade... Assim, o cara fala isso, o cara te chama ódio ao Hamas, solidariedade ao palestino, né, cara? Você fala essa porra. Mas não tem essa porra, né? Sim. Eu quero que você, porra... Você tem que odiar, você tem um certo e um tá errado. Não compre o pacote completo, viu, cara? Não compre o pacote completo. Cara, até porque se você comprar o pacote completo, você vai torcer por Hamas. Quer ver, ó? Israel tem aborto desde 78. Israel tem casamento gay. Israel é maconha liberada. Né? Logo, o eleitor do Bolsonaro devia torcer por Hamas, não para Israel. Mas Israel é uma democracia no meio do Oriente Médio, cercado de países ali com monarquias ditatoriais ou então com governos ditatoriais. Então, o que incomoda, não o palestino, o que incomoda o Hamas é uma democracia. Sim. E da mesma forma, o Hamas, que hoje é apoiado por uma galera... sei lá, que é uma turma mais à esquerda, que teoricamente defenderia gays, defenderia mulheres, ele é apoiado por uma galera e esse Hamas que mata gays e mata não sei o quê. Por isso que eu falo, a galera hoje não fuma maconha pra fugir da realidade, é pra entender. Cara, eu não tô entendendo. Agora eu entendi o que tá acontecendo. Quem achar que a gente tá inventando essa porra que é fake news, de novo, vai lá no Wikipedia e dá uma olhada, nome das mulheres assassinadas em Gaza pelo crime de adultério. Tá lá o nome delas, cara. A data que elas foram executadas. Sim. Eles matam as mulheres adúlteras. Né? Aí lá no final você vê o nome dos gays executados. Eles matam gays. Então, cara, quem mata mulher adúltera e quem mata gay é meu inimigo e ponto final. Claro. Se você pensar diferente de mim,
Foda-se. Mas quem mata gay... Tá bacana. E quem mata tá coringando, hein? Não é isso? Pimentel coringou. Pimentel coringou. Coringou, aí você virou Coringa. Virou Coringa, ficou maluco. Já tá foda-se. Porra, tá acabando em todo mundo e pau no cu. É isso daí. Pimentel, cara, eu só tenho a agradecer, bicho. Antes de eu fazer a pergunta, acabei não fazendo. Não tem ninguém que fala assim, vamos chamar o Pimentel pra tomar um café? Tem, cara. Esses dias... Eu tenho 2 amigos que eu gosto que vão ser candidatos a prefeituras do Rio de Janeiro. E a prefeitura de cidades importantes no Rio de Janeiro, sabe? Da região não é a prefeitura do Rio de Janeiro? Não. E eles me chamaram para conversar sobre a condição da segurança pública. Mas eu tô falando coisa grande mesmo, cara. Governo. Não tô falando pra você entrar. Não é isso. É chato, você tá bem pra caralho. Porra, tá com o corpo... Porra, o cara tá com forma física maravilhosa. Vai ficar gordaça fumante. Não quero. Você tá bem. Mas assim, não tem uma parada do tipo assim, vamos chamar o Pimentel. Cara, tu viveu essa porra, cara. Tu é o cara... Você é um ícone daqui da região e tal. Não tem um Flávio Dino? Pô, vamos bater um papo com o Pimentel. Mas eu sou coringa, como você falou. Eu tô coringando. Você tá indo eu tô num nível de... Eu tô num nível de estresse com essas mortes me magoaram, irmão. Caralho, eu tô imaginando, me magoaram. Eu não conseguia dormir, não conheço os médicos, minha solidariedade aos médicos, às famílias. Porra. Saber que esses médicos morreram, assassinados por bandidos que já estavam presos, dói muito. Quanto sua mulher fica de saco cheio de você, Pimentel? É uma pergunta muito boa. Como é que é? Quanto sua mulher fica de saco cheio de você? Porque sempre quando tem uma merda no Rio de Janeiro, sua mulher fala, ih, mais uma semana sem bater um papo. Três meses sem série. Não, e ontem à noite eu não consegui assistir o noticiário de nenhuma TV. Ontem à noite algumas emissoras estavam mais preocupadas com o Hamas do que com o Rio de Janeiro. Sim. Ontem à noite uma emissora em particular só falou coisa errada, só falou mentira, tá? Insistiu naquela tese da milícia antiga, né? As milícias são tomadas por policiais. Pelo amor de Deus, para de falar isso. A última grande ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 13 milicianos, a Coordenadoria de Recursos Especiais. Nenhum deles era ex-policial. Né? Nenhum deles era ex-policial. Para de falar essa merda, você está mentindo para o seu público, sabe? O seu público não sabe o que está acontecendo. O Comando Vermelho abraçou as milícias, hoje é uma coisa só. Sim. Tem que falar isso, tem que falar a verdade. Sim, mas eu voltando, da sua vida pessoal. Cara, minha vida pessoal, eu vivo nessa parte do Rio de Janeiro aqui que ainda é uma ilha. Sim. Então, se você não sair dessa parte aqui... Você ama isso daqui? Eu amo isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, de lindo. Mas você está cada dia mais... Às vezes eu tenho vontade de partir para São Paulo, viu, cara? Às vezes eu tenho vontade de morar no interior de São Paulo, morar no interior do Brasil, no Centro-Oeste. Goiânia, tô sentindo que você tá, né? Rodrigo Pimentel lá. Só pra escutar modinha, sertanejo, modinha. Pra fazer as modas. Mas talvez seja essa a solução, sair do Rio. O Brasil você não pensa em sair, nem? Não, cara, Brasil não. O Brasil eu quero sair não, quero ficar aqui. O interior do Brasil tem cidades que, no que se refere à segurança pública, sim, tá uma situação bem legal, cara. Tá bem parecido com a Europa e com a América do Norte. Algumas cidades, né? Posso citar para você Vinhedo, posso citar... Que é bem São Paulo ali, né? Vinhedo Goiânia, do lado ali. Itu, essas porra. Itu. Ó, em breve estaremos aí com Pimentel e sua fazenda de cenoura. Sua fazenda... Tá aí o Pimentel do Agro, em breve, né? Fazendo pimentões Pimentel, fazendo aquela coisa toda bem mais tranquila. Se Deus quiser. Meu irmão, de verdade, cara, obrigado. Eu sei que seu tempo é corrido. Eu acho que o que a gente faz aqui no Achismo, você que tá chegando agora através do Pimentel. Aqui toda semana a gente entrevista, cara, bolhas diferentes. O Pimentel já teve a oportunidade de vir aqui, a gente já teve um papo maravilhoso. Recomendo você reassistir. Já falei com o policial, já falei com o traficante, já falei com tudo. A gente tende a ter diálogos com várias bolhas distintas, então eu sou o ignorante da história, né? Eu sou o cara que faz os achismos e sempre tem um especialista muito importante que pode abrir a cabeça de vocês. Então, vou pedir para você deixar o like, cara, porque isso daqui, quanto mais like você dá, mais o vídeo fica, né, recomendado para outras pessoas, e isso é importante, porque eu acho que esse assunto aqui, embora vá me dar views, e isso é importante, obviamente, para a manutenção do projeto, ele de alguma forma informa, né, nesse mundo de achismos, tá certo? Muito obrigado, Pimentel, muito obrigado a todos pela audiência, valeu, gente, tchau, tchau.